Nós vamos agora conversar ao vivo na videochamada com o médico Hugo Goulart. Ele é pneumologista, médico do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O doutor Hugo, ele foi um dos médicos que ajudaram a tratar pacientes vítimas da Boate Kiss em Santa Maria, aquele incêndio que destruiu a Boate Kiss no ano de 2013, que deixou 242 pessoas mortas. Então, doutor Hugo é uma referência na pneumologia brasileira. Eu queria agradecer por nos atender por videochamada. Doutor, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Fenelon. Bom dia a todos os áudio ouvintes da TV. Muito bem, doutor Hugo, nós temos aqui esses dados que trazem, já sabemos que a Covid-19 tem uma complicação pulmonar severa, e eu queria que o senhor dissesse para a gente, fazendo essa relação também com as DPOCs ou com as doenças provocadas pelo cigarro, né? Como é que nesse momento essas pessoas precisam estar mais atentas para não serem contaminadas por esse vírus? Pois essa situação dessa pandemia está nos trazendo muitos conhecimentos novos e vários estudos estão acontecendo nesse momento. A gente já sabe que as pessoas com doença cardiovascular, com câncer, com doença respiratória, são pessoas de maior risco de desenvolver a forma grave da doença. E nesse momento nós estamos também sabendo que os fumantes são pessoas que têm uma capacidade de abrir a porta do pulmão para o vírus. Nós sabemos, inclusive, por alguns estudos que estão saindo agora, muito recentes, que nós temos receptores em número maior para que o vírus possa entrar no organismo. Esses receptores justamente nos pacientes fumantes, eles têm esses receptores em números maiores. Então esse é um bom momento para a gente falar em tabagismo. Doutor Hugo, a gente tem dados da Europa que falam que os riscos de um fumante contrair o coronavírus é até de 14 vezes e que o hábito do fumo teria sido um dos responsáveis por ampliar os óbitos, por exemplo, na Itália, entre os mais idosos. A gente tem números para falar dessa incidência entre os fumantes no Brasil? Nós não temos ainda dados brasileiros, pelo menos que eu saiba. Nós temos vários dados que estão vindo já publicados da China nesse sentido. Os pacientes fumantes, por várias razões, eles estão evoluindo pior, seja porque eles têm mais doença cardiovascular, seja porque eles têm mais diabetes, seja porque eles têm mais a doença pulmonar obstrutiva crônica. E também esses dados agora mostrando que, inclusive, essa facilitação da entrada do vírus no organismo, ela é aumentada. Doutor Hugo, o senhor falou que existem já comprovações de que os receptores, né, podem trazer mais problemas para quem já tem alguma doença pulmonar. Mesmo quem não tem doença pulmonar, a gente sabe que os pulmões, eles são esse órgão extremamente atingido pela sintomatologia complicada da Covid-19. Por que, doutor Hugo, os pulmões estão sofrendo tanto? Assim, são um dos órgãos que merecem mais atenção. Nádia, pensa bem, uma pessoa tem uma reserva pulmonar, uma pessoa normal tem uma reserva pulmonar muito boa. Nós normalmente podemos, uma pessoa saudável que não tenha agredido o seu pulmão, com um pulmão, ou seja, a pessoa retira um pulmão por alguma doença, a pessoa tem uma vida normal. Já a pessoa que tem uma pneumopatia, que tem um enfisema, tem uma bronquite, especialmente o enfisema, essas pessoas já perdem essa reserva, perdem essa capacidade de enfrentar adversidades que podem acontecer por pneumonia, por várias razões, assim como acontece nesse dano causado pelo vírus. Então, se nós sairmos de um basal que não é 100%, que é 60%, que é 70%, 80%, 40%, essas pessoas têm muito pouca reserva para enfrentar esse momento que é a tempestade imunológica, inflamatória que acontece no pulmão. Que tipo de cuidado quem tem já esse tipo de problema, um problema pulmonar, tem que ter a mais nesse período agora, doutor Hugo? Bom, a primeira coisa é a pessoa não deixar de fazer o seu tratamento para se manter o mais estável possível. Nós também estamos recomendando muito que as pessoas que tenham doença pulmonar, além de manter o seu tratamento em dia, que havendo qualquer instabilidade, procurem o atendimento. Nós estamos tentando organizar ao máximo aqui o teleatendimento
para que essas pessoas não fiquem muito doentes ou não fiquem instáveis e procurem o serviço de saúde já num momento muito pior, onde estejam mais descompensadas. Então, esse eu acho que é uma outra mensagem importante que esse programa da Cidade Verde pode levar à população, é de fique em casa, mas se tiver algum problema respiratório ou qualquer um problema das suas doenças, inclusive hipertensão, doença cardiopatia isquêmica, procure entrar em contato com seu médico ou procure um atendimento, não deixem a situação piorar. A gente está conversando com o doutor Hugo Goulart, que é pneumologista e médico do Rio Grande do Sul. Aqui uma última pergunta para o doutor Hugo. A gente falou aqui sobre quem tem DPOC, quem é fumante, quem já tem algum problema de base, alguma pneumopatia. Mas quem é saudável do pulmão? Por que também pode complicar por causa da Covid? Que nível de complicação tem sido avaliado pelos pneumologistas, doutor? Bom, nós sabemos que em torno de 80% das pessoas têm um quadro leve ou até mesmo assintomático e que um número de em torno de 5 a 10% são pessoas que acabam indo para o hospital e um número também de 5 a 10% acabam tendo uma forma mais grave. E o que nós temos visto, especialmente aqui no Brasil agora, onde nós imaginamos a gente perde sempre, acontece, né? A gente perde o contato, mas eu queria agradecer aqui ao doutor Hugo Goulart, médico pneumologista, uma referência no Brasil trazendo essas informações importantes. Mas ele falava aqui para as pessoas saudáveis também, que também complicam, né? Mas para quem tem a doença de pulmão, a situação fica mais séria. E tem que ter mais atenção à própria realidade.